Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa nos levando direto para um contraste gigantesco entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos Philip Lacasse, um bilionário de Nova York que vive em uma cobertura luxuosa, cercado por arte caríssima, tecnologia e funcionários. Mas apesar de toda essa riqueza, a vida dele está longe de ser fácil. Depois de um acidente grave de parapente, Philip ficou tetraplégico, ou seja, ele não consegue mover nada do pescoço para baixo. Essa condição transforma completamente o dia a dia dele. Philip depende de outras pessoas para praticamente tudo: vestir-se, comer, tomar banho e até para pequenos gestos que antes eram automáticos. A casa dele funciona quase como um pequeno hospital particular. Enfermeiros entram e saem, assistentes organizam horários, fisioterapeutas aparecem regularmente. Tudo é muito eficiente, muito profissional, mas também extremamente frio. Apesar da fortuna que possui, Philip vive cercado por uma sensação constante de solidão. A maioria das pessoas que trabalham para ele o trata com extremo cuidado, quase como se ele fosse frágil demais para lidar com qualquer coisa da vida real. Eles falam com ele de forma controlada, evitam piadas e tentam manter tudo sempre educado e politicamente correto. Mas isso cansa. Philip não quer ser tratado como um objeto delicado, ele quer sentir que ainda é uma pessoa normal. É por isso que ele decide contratar um novo assistente pessoal, alguém que fique com ele praticamente o tempo todo, ajudando nas tarefas do dia a dia. É aí que começa o processo de entrevistas. Várias pessoas aparecem na casa luxuosa dele tentando conseguir o emprego. Todos são extremamente qualificados, enfermeiros experientes, cuidadores treinados, profissionais da saúde com currículos impecáveis. Eles falam sobre técnicas de cuidado, sobre protocolos médicos e sobre como sabem lidar com pacientes com deficiência. Mas há um problema. Todos parecem iguais. Todos parecem ver Philip apenas como um paciente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conhecemos Del Scott. Ele acabou de sair da prisão e está tentando reorganizar sua vida. Para conseguir manter sua liberdade condicional, ele precisa provar que está procurando emprego. Então, ele sai pela cidade coletando assinaturas de entrevistas de trabalho, basicamente tentando mostrar ao sistema que está tentando se reintegrar. Mas Del não está realmente interessado em trabalhar. Ele só quer que assinem os papéis. Quando chega a vez dele na entrevista na casa de Philip, Del entra no lugar completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros candidatos estavam bem vestidos e nervosos, Del chega com uma atitude relaxada, meio desinteressada e até um pouco debochada. Ele nem tenta fingir que quer o trabalho. Na verdade, Del é completamente sincero. Ele só precisa da assinatura no formulário para provar que compareceu à entrevista. A cena fica quase absurda. Philip, que passou o dia inteiro ouvindo discursos profissionais ensaiados, de repente encontra alguém que não está tentando impressioná-lo. Del não trata Philip como um coitado, não fala com pena, não anda em ovos. Ele simplesmente conversa como se estivesse falando com qualquer outra pessoa, e isso chama a atenção de Philip imediatamente. Enquanto a assistente de Philip, Yvonne Pendleton, fica horrorizada com o comportamento de Del, Philip começa a achar aquilo interessante. Del faz piadas inadequadas, questiona coisas, olha ao redor da casa como se estivesse em um museu de luxo. Em vez de falar de cuidados médicos, comenta sobre o tamanho da TV, sobre os quadros caríssimos e até pergunta coisas completamente aleatórias. É totalmente o oposto de tudo o que Philip viu naquele dia. E é exatamente por isso que Philip fica curioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com ele de forma natural, sem filtro, sem medo, sem tratar sua deficiência como o centro da conversa. Quando Del finalmente pede para que assinem o formulário e vai embora, achando que aquilo foi apenas mais uma tentativa fracassada, acontece algo inesperado. Philip decide contratá-lo. A decisão pega todos de surpresa, principalmente Yvonne, que acredita que Del não tem nenhuma qualificação para cuidar de alguém na condição de Philip. E, para ser justo, ela não está errada. Del nunca trabalhou como cuidador, nunca lidou com um tetraplégico, nunca teve treinamento médico, mas Philip vê algo diferente. Ele vê alguém que não tem medo dele. E talvez pela primeira vez depois do acidente, ele sinta que encontrou alguém que pode tratá-lo como um ser humano normal,
e não como um paciente. Assim, começa uma parceria inoprovável. De um lado, um bilionário preso em seu próprio corpo. Do outro, um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Dois mundos completamente opostos que, por algum motivo, estão prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E essa decisão de Philip, aparentemente absurda, é justamente o ponto que começa a mudar tudo. Del chega para o primeiro dia de trabalho sem a menor ideia do que realmente precisa fazer. Ele entra na enorme cobertura de Philip, observando tudo com curiosidade. Para alguém que cresceu em bairros simples e passou parte da vida lidando com problemas financeiros e até prisão, aquele lugar parece outro mundo. Quadros de milhões de dólares nas paredes, esculturas modernas, tecnologia sofisticada. Tudo parece exagerado para ele. Enquanto isso, Yvonne Pendleton está claramente desconfiada. Ela não acredita nem um pouquinho que Del seja capaz de cuidar de Philip. Para ela, aquilo é uma decisão irresponsável. Afinal, cuidar de alguém com tetraplegia exige técnica, paciência e conhecimento médico. E Del não tem nada disso. Logo no começo, ele precisa aprender as tarefas mais básicas. Uma das primeiras coisas que ele descobre é que o trabalho envolve ajudar Philip em absolutamente tudo, desde se vestir até tarefas muito mais delicadas do cotidiano. Quando Del percebe o nível de responsabilidade que o trabalho exige, ele fica chocado. Em alguns momentos, ele até pergunta se aquilo tudo realmente faz parte do emprego. A naturalidade com que Philip encara essas situações também surpreende Del, porque Philip já vive aquela realidade há muito tempo e sabe que não tem como fugir disso. No começo, Del fica claramente desconfortável. Algumas tarefas são constrangedoras para ele, e sua reação espontânea acaba criando momentos engraçados. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começa a surgir entre os dois. Ao contrário dos outros cuidadores que Philip já teve, Del não trata tudo com excesso de formalidade. Ele reclama, faz comentários sarcásticos e muitas vezes reage de maneira completamente sincera às situações. E isso acaba trazendo algo que faltava há muito tempo na vida de Philip: humor real. Enquanto os outros funcionários sempre agiam com extremo cuidado, Del simplesmente fala o que pensa. Se acha algo estranho, ele diz. Se acha uma situação absurda, ele ri. Philip começa a se divertir com aquilo. A convivência diária também faz Del começar a entender melhor a realidade de Philip. Ele percebe que, apesar da fortuna, da mansão e da vida confortável, Philip vive preso a uma rotina extremamente limitada. Philip não pode sentir o toque das coisas, não pode andar, não pode fazer coisas simples como pegar um copo de água sozinho. Esse contraste começa a mexer com Del. Ele começa a perceber que, mesmo com todas as dificuldades da própria vida, ele ainda possui algo que Philip perdeu: liberdade física. Mas Del também traz algo novo para Philip: uma atitude mais ousada, mais espontânea. Em vez de tratar Philip como alguém frágil, Del começa a incentivá-lo a sair um pouco da rotina segura que todos ao redor insistem em manter. Um exemplo disso acontece quando Del começa a mudar pequenas coisas no dia a dia de Philip, desde o tipo de música que tocam na casa até a forma como ele interage com outras pessoas. Enquanto Philip está acostumado com música clássica e ambientes extremamente sofisticados, Del apresenta a ele um mundo completamente diferente, cheio de músicas animadas, ritmos modernos e energia. E Philip acaba gostando da experiência. A casa, que antes parecia silenciosa e formal, começa a ganhar mais vida. Mas nem tudo é fácil. Del também tem seus próprios problemas pessoais. Ele tenta reconstruir a relação com o filho pequeno e com a ex-namorada que não confia mais nele, por causa do passado complicado. Conciliar o trabalho com essas questões pessoais não é simples. Mesmo assim, aos poucos, Del começa a levar o trabalho mais a sério do que imaginava. O que começou apenas como uma forma de conseguir dinheiro e manter a liberdade condicional, começa a se transformar em algo diferente: uma responsabilidade real. Enquanto isso, Philip também começa a mostrar um lado mais humano para Del.
Por trás da imagem de milionário sofisticado, existe alguém que ainda carrega o peso emocional do acidente e da perda da esposa. Dell percebe que Philip não precisa apenas de um cuidador físico. Ele precisa de alguém que o faça sentir que ainda está vivo. E é justamente essa mistura improvável entre irreverência e sinceridade e amizade que começa a transformar a relação entre os dois. O que era apenas um emprego começa lentamente a virar algo muito mais profundo, uma amizade improvável. Mas essa nova dinâmica ainda vai enfrentar muitos desafios, especialmente quando Dell começa a incentivar Philip a fazer coisas que ninguém mais teria coragem de sugerir. E é aí que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Com o passar do tempo, a convivência entre Dell Scott e Philip Lacasse começa a se transformar em algo muito mais profundo do que apenas uma relação entre empregado e patrão. Aquilo que no começo parecia apenas um trabalho improvisado começa a evoluir para uma amizade verdadeira, algo que nenhum dos dois esperava. Dell continua aprendendo a lidar com as responsabilidades do trabalho. Embora ainda cometa erros e tenha momentos de dúvida, ele já não encara mais tudo com a mesma despreocupação de antes. Aos poucos, ele começa a entender que Philip realmente depende dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E é justamente essa diferença na forma de tratar Philip que muda completamente o ambiente da casa. Dell não tem medo de desafiar o milionário. Enquanto todos ao redor de Philip vivem tentando protegê-lo de qualquer risco ou desconforto, Dell começa a incentivar exatamente o contrário. Ele quer que Philip volte a experimentar a vida. Um dos momentos mais marcantes dessa fase acontece quando Dell descobre algo sobre Philip que ninguém comenta muito. Antes do acidente, Philip era uma pessoa extremamente aventureira. Ele gostava de adrenalina, gostava de atividades radicais. Foi justamente durante um voo de paraquedas que o acidente aconteceu. Desde então, a vida de Philip se transformou em algo extremamente controlado. Tudo ao redor dele é planejado, seguro e previsível. Nenhum risco, nenhuma surpresa. Dell percebe que aquilo está lentamente sufocando o espírito de Philip. Então, ele começa a provocar pequenas mudanças. Uma das primeiras é quando Dell decide levar Philip para passear pela cidade de uma maneira mais descontraída, fugindo da rotina sofisticada e silenciosa da mansão. Durante esses passeios, os dois começam a conversar mais abertamente sobre suas vidas. Dell fala sobre seu passado complicado, sobre o tempo que passou preso e sobre a dificuldade de reconstruir a relação com o filho. Philip, por sua vez, começa a falar sobre sua solidão. Ele revela que desde a morte de sua esposa, a vida perdeu muito do sentido. O acidente apenas aprofundou ainda mais esse sentimento. Mesmo cercado por pessoas, ele se sente isolado. Dell escuta tudo com atenção, algo que poucas pessoas realmente fazem. Outro ponto importante nessa fase da história envolve as cartas que Philip troca com uma mulher chamada Lily Foley. Eles mantêm uma relação por correspondência há algum tempo, conversando sobre livros, arte e experiências de vida. Philip gosta muito dessas conversas, mas existe um grande problema. Ele nunca teve coragem de contar para Lily sobre sua condição física. No fundo, Philip tem medo de que, ao descobrir que ele é tetraplégico, ela simplesmente desapareça. Dell acha aquilo completamente absurdo. Para ele, Philip está criando um problema maior do que realmente é. Com seu jeito direto e sem rodeios, Dell começa a pressionar Philip a enfrentar essa situação. Ele insiste que Philip precisa parar de se esconder. Precisa parar de viver apenas através de cartas. Precisa ter coragem de conhecer Lily pessoalmente. Enquanto isso, Dell também continua tentando colocar sua própria vida nos trilhos. Ele tenta reconquistar a confiança da família e mostrar que realmente está mudando. O trabalho com Philip acaba ajudando nisso, porque pela primeira vez em muito tempo, Dell sente que está fazendo algo importante. Mas nem tudo é tranquilo. A assistente Yvonne Pendleton continua preocupada com o estilo pouco convencional de Dell. Muitas vezes ele ignora protocolos, toma decisões improvisadas e coloca Philip em situações que ela considera arriscadas. Para Yvonne, aquilo é irresponsabilidade. Para Philip, é liberdade. E essa diferença de visão mostra o quanto Dell já conseguiu mudar a forma como Philip encara a própria vida. Philip começa a rir mais, começa a sair mais,
começa até a demonstrar vontade de enfrentar seus medos novamente. A presença de Del devolve algo que parecia perdido, a sensação de viver de verdade. Mas essa amizade improvável ainda vai passar por momentos difíceis. O passado de Del ainda pode ameaçar tudo o que ele está construindo, e Philip ainda precisa enfrentar suas inseguranças. A história começa nos levando direto para um contraste gigantesco entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos Philip Lacasse, um bilionário de Nova York que vive em uma cobertura luxuosa, cercado por arte caríssima, tecnologia e funcionários. Mas apesar de toda essa riqueza, a vida dele está longe de ser fácil. Depois de um acidente grave de parapente, Philip ficou tetraplégico, ou seja, ele não consegue mover nada do pescoço para baixo. Essa condição transforma completamente o dia a dia dele. Philip depende de outras pessoas para praticamente tudo: vestir-se, comer, tomar banho e até para pequenos gestos que antes eram automáticos. A casa dele funciona quase como um pequeno hospital particular. Enfermeiros entram e saem, assistentes organizam horários, fisioterapeutas aparecem regularmente. Tudo é muito eficiente, muito profissional, mas também extremamente frio. Apesar da fortuna que possui, Philip vive cercado por uma sensação constante de solidão. A maioria das pessoas que trabalham para ele o trata com extremo cuidado, quase como se ele fosse frágil demais para lidar com qualquer coisa da vida real. Eles falam com ele de forma controlada, evitam piadas e tentam manter tudo sempre educado e politicamente correto. Mas isso cansa. Philip não quer ser tratado como um objeto delicado, ele quer sentir que ainda é uma pessoa normal. É por isso que ele decide contratar um novo assistente pessoal, alguém que fique com ele praticamente o tempo todo, ajudando nas tarefas do dia a dia. É aí que começa o processo de entrevistas. Várias pessoas aparecem na casa luxuosa dele tentando conseguir o emprego. Todos são extremamente qualificados, enfermeiros experientes, cuidadores treinados, profissionais da saúde com currículos impecáveis. Eles falam sobre técnicas de cuidado, sobre protocolos médicos e sobre como sabem lidar com pacientes com deficiência. Mas há um problema. Todos parecem iguais. Todos parecem ver Philip apenas como um paciente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conhecemos Del Scott. Ele acabou de sair da prisão e está tentando reorganizar sua vida. Para conseguir manter sua liberdade condicional, ele precisa provar que está procurando emprego. Então, ele sai pela cidade coletando assinaturas de entrevistas de trabalho, basicamente tentando mostrar ao sistema que está tentando se reintegrar. Mas Del não está realmente interessado em trabalhar. Ele só quer que assinem os papéis. Quando chega a vez dele na entrevista na casa de Philip, Del entra no lugar completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros candidatos estavam bem vestidos e nervosos, Del chega com uma atitude relaxada, meio desinteressada e até um pouco debochada. Ele nem tenta fingir que quer o trabalho. Na verdade, Del é completamente sincero. Ele só precisa da assinatura no formulário para provar que compareceu à entrevista. A cena fica quase absurda. Philip, que passou o dia inteiro ouvindo discursos profissionais ensaiados, de repente encontra alguém que não está tentando impressioná-lo. Del não trata Philip como um coitado, não fala com pena, não anda em ovos. Ele simplesmente conversa como se estivesse falando com qualquer outra pessoa, e isso chama a atenção de Philip imediatamente. Enquanto a assistente de Philip, Yvonne Pendleton, fica horrorizada com o comportamento de Del, Philip começa a achar aquilo interessante. Del faz piadas inadequadas, questiona coisas, olha ao redor da casa como se estivesse em um museu de luxo. Em vez de falar de cuidados médicos, comenta sobre o tamanho da TV, sobre os quadros caríssimos e até pergunta coisas completamente aleatórias. É totalmente o oposto de tudo o que Philip viu naquele dia. E é exatamente por isso que Philip fica curioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com ele de forma natural, sem filtro, sem medo, sem tratar sua deficiência como o centro da conversa. Quando Del finalmente pede para que assinem o formulário e vai embora, achando que aquilo foi apenas mais uma tentativa fracassada, acontece algo inesperado. Philip decide contratá-lo. A decisão pega todos de surpresa, principalmente Yvonne, que acredita que Del não tem nenhuma qualificação para cuidar de alguém na condição de Philip. E, para ser justo, ela não está errada. Del nunca trabalhou como cuidador, nunca lidou com um tetraplégico, nunca teve treinamento médico. Mas Philip vê algo diferente.
Ele vê alguém que não tem medo dele. E talvez pela primeira vez depois do acidente, ele sinta que encontrou alguém que pode tratá-lo como um ser humano normal e não como um paciente. Assim, começa uma parceria inoprovável. De um lado, um bilionário preso em seu próprio corpo. Do outro, um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Dois mundos completamente opostos que por algum motivo estão prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E essa decisão de Philip, aparentemente absurda, é justamente o ponto que começa a mudar tudo. Del chega para o primeiro dia de trabalho sem a menor ideia do que realmente precisa fazer. Ele entra na enorme cobertura de Philip, observando tudo com curiosidade. Para alguém que cresceu em bairros simples e passou parte da vida lidando com problemas financeiros e até prisão, aquele lugar parece outro mundo. Quadros de milhões de dólares nas paredes, esculturas modernas, tecnologia sofisticada. Tudo parece exagerado para ele. Enquanto isso, Yvonne Pendleton está claramente desconfiada. Ela não acredita nem um pouquinho que Del seja capaz de cuidar de Philip. Para ela, aquilo é uma decisão irresponsável. Afinal, cuidar de alguém com tetraplegia exige técnica, paciência e conhecimento médico. E Del não tem nada disso. Logo no começo, ele precisa aprender as tarefas mais básicas. Uma das primeiras coisas que ele descobre é que o trabalho envolve ajudar Philip em absolutamente tudo, desde se vestir até tarefas muito mais delicadas do cotidiano. Quando Del percebe o nível de responsabilidade que o trabalho exige, ele fica chocado. Em alguns momentos, ele até pergunta se aquilo tudo realmente faz parte do emprego. A naturalidade com que Philip encara essas situações também surpreende Del, porque Philip já vive aquela realidade há muito tempo e sabe que não tem como fugir disso. No começo, Del fica claramente desconfortável. Algumas tarefas são constrangedoras para ele, e sua reação espontânea acaba criando momentos engraçados. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começa a surgir entre os dois. Ao contrário dos outros cuidadores que Philip já teve, Del não trata tudo com excesso de formalidade. Ele reclama, faz comentários sarcásticos e muitas vezes reage de maneira completamente sincera às situações. E isso acaba trazendo algo que faltava há muito tempo na vida de Philip: humor real. Enquanto os outros funcionários sempre agiam com extremo cuidado, Del simplesmente fala o que pensa. Se acha algo estranho, ele diz. Se acha uma situação absurda, ele ri. Philip começa a se divertir com aquilo. A convivência diária também faz Del começar a entender melhor a realidade de Philip. Ele percebe que, apesar da fortuna, da mansão e da vida confortável, Philip vive preso a uma rotina extremamente limitada. Philip não pode sentir o toque das coisas, não pode andar, não pode fazer coisas simples como pegar um copo de água sozinho. Esse contraste começa a mexer com Del. Ele começa a perceber que, mesmo com todas as dificuldades da própria vida, ele ainda possui algo que Philip perdeu: liberdade física. Mas Del também traz algo novo para Philip: uma atitude mais ousada, mais espontânea. Em vez de tratar Philip como alguém frágil, Del começa a incentivá-lo a sair um pouco da rotina segura que todos ao redor insistem em manter. Um exemplo disso acontece quando Del começa a mudar pequenas coisas no dia a dia de Philip, desde o tipo de música que tocam na casa até a forma como ele interage com outras pessoas. Enquanto Philip está acostumado com música clássica e ambientes extremamente sofisticados, Del apresenta a ele um mundo completamente diferente, cheio de músicas animadas, ritmos modernos e energia. E Philip acaba gostando da experiência. A casa, que antes parecia silenciosa e formal, começa a ganhar mais vida. Mas nem tudo é fácil. Del também tem seus próprios problemas pessoais. Ele tenta reconstruir a relação com o filho pequeno e com a ex-namorada que não confia mais nele, por causa do passado complicado. Conciliar o trabalho com essas questões pessoais não é simples. Mesmo assim, aos poucos, Del começa a levar o trabalho mais a sério do que imaginava. O que começou apenas como uma forma de conseguir dinheiro e manter a liberdade condicional, começa a se transformar em algo diferente: uma responsabilidade real.
Enquanto isso, Philip também começa a mostrar um lado mais humano para Del. Por trás da imagem de milionário sofisticado, existe alguém que ainda carrega o peso emocional do acidente e da perda da esposa. Del percebe que Philip não precisa apenas de um cuidador físico. Ele precisa de alguém que o faça sentir que ainda está vivo. E é justamente essa mistura improvável entre irreverência e sinceridade e amizade que começa a transformar a relação entre os dois. O que era apenas um emprego começa lentamente a virar algo muito mais profundo, uma amizade improvável. Mas essa nova dinâmica ainda vai enfrentar muitos desafios, especialmente quando Del começa a incentivar Philip a fazer coisas que ninguém mais teria coragem de sugerir. E é aí que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Com o passar do tempo, a convivência entre Del Scott e Philip Lacasse começa a se transformar em algo muito mais profundo do que apenas uma relação entre empregado e patrão. Aquilo que no começo parecia apenas um trabalho improvisado começa a evoluir para uma amizade verdadeira, algo que nenhum dos dois esperava. Del continua aprendendo a lidar com as responsabilidades do trabalho. Embora ainda cometa erros e tenha momentos de dúvida, ele já não encara mais tudo com a mesma despreocupação de antes. Aos poucos, ele começa a entender que Philip realmente depende dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E é justamente essa diferença na forma de tratar Philip que muda completamente o ambiente da casa. Del não tem medo de desafiar o milionário. Enquanto todos ao redor de Philip vivem tentando protegê-lo de qualquer risco ou desconforto, Del começa a incentivar exatamente o contrário. Ele quer que Philip volte a experimentar a vida. Um dos momentos mais marcantes dessa fase acontece quando Del descobre algo sobre Philip que ninguém comenta muito. Antes do acidente, Philip era uma pessoa extremamente aventureira. Ele gostava de adrenalina, gostava de atividades radicais. Foi justamente durante um voo de paraquedas que o acidente aconteceu. Desde então, a vida de Philip se transformou em algo extremamente controlado. Tudo ao redor dele é planejado, seguro e previsível. Nenhum risco, nenhuma surpresa. Del percebe que aquilo está lentamente sufocando o espírito de Philip. Então, ele começa a provocar pequenas mudanças. Uma das primeiras é quando Del decide levar Philip para passear pela cidade de uma maneira mais descontraída, fugindo da rotina sofisticada e silenciosa da mansão. Durante esses passeios, os dois começam a conversar mais abertamente sobre suas vidas. Del fala sobre seu passado complicado, sobre o tempo que passou preso e sobre a dificuldade de reconstruir a relação com o filho. Philip, por sua vez, começa a falar sobre sua solidão. Ele revela que desde a morte de sua esposa, a vida perdeu muito do sentido. O acidente apenas aprofundou ainda mais esse sentimento. Mesmo cercado por pessoas, ele se sente isolado. Del escuta tudo com atenção, algo que poucas pessoas realmente fazem. Outro ponto importante nessa fase da história envolve as cartas que Philip troca com uma mulher chamada Lily Foley. Eles mantêm uma relação por correspondência há algum tempo, conversando sobre livros, arte e experiências de vida. Philip gosta muito dessas conversas, mas existe um grande problema. Ele nunca teve coragem de contar para Lily sobre sua condição física. No fundo, Philip tem medo de que, ao descobrir que ele é tetraplégico, ela simplesmente desapareça. Del acha aquilo completamente absurdo. Para ele, Philip está criando um problema maior do que realmente é. Com seu jeito direto e sem rodeios, Del começa a pressionar Philip a enfrentar essa situação. Ele insiste que Philip precisa parar de se esconder. Precisa parar de viver apenas através de cartas. Precisa ter coragem de conhecer Lily pessoalmente. Enquanto isso, Del também continua tentando colocar sua própria vida nos trilhos. Ele tenta reconquistar a confiança da família e mostrar que realmente está mudando. O trabalho com Philip acaba ajudando nisso, porque pela primeira vez em muito tempo, Del sente que está fazendo algo importante. Mas nem tudo é tranquilo. A assistente Yvonne Pendleton continua preocupada com o estilo pouco convencional de Del. Muitas vezes ele ignora protocolos, toma decisões improvisadas e coloca Philip em situações que ela considera arriscadas. Para Yvonne, aquilo é irresponsabilidade. Para Philip, é liberdade.
E essa diferença de visão mostra o quanto Dell já conseguiu mudar a forma como Philip encara a própria vida. Philip começa a rir mais, começa a sair mais, começa até a demonstrar vontade de enfrentar seus medos novamente. A presença de Dell devolve algo que parecia perdido, a sensação de viver de verdade. Mas essa amizade improvável ainda vai passar por momentos difíceis. O passado de Dell ainda pode ameaçar tudo o que ele está construindo, e Philip ainda precisa enfrentar suas inseguranças. A história começa nos levando direto para um contraste gigantesco entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos Philip Lacasse, um bilionário de Nova York que vive em uma cobertura luxuosa, cercado por arte caríssima, tecnologia e funcionários. Mas apesar de toda essa riqueza, a vida dele está longe de ser fácil. Depois de um acidente grave de parapente, Philip ficou tetraplégico, ou seja, ele não consegue mover nada do pescoço para baixo. Essa condição transforma completamente o dia a dia dele. Philip depende de outras pessoas para praticamente tudo: vestir-se, comer, tomar banho e até para pequenos gestos que antes eram automáticos. A casa dele funciona quase como um pequeno hospital particular. Enfermeiros entram e saem, assistentes organizam horários, fisioterapeutas aparecem regularmente. Tudo é muito eficiente, muito profissional, mas também extremamente frio. Apesar da fortuna que possui, Philip vive cercado por uma sensação constante de solidão. A maioria das pessoas que trabalham para ele o trata com extremo cuidado, quase como se ele fosse frágil demais para lidar com qualquer coisa da vida real. Eles falam com ele de forma controlada, evitam piadas e tentam manter tudo sempre educado e politicamente correto. Mas isso cansa. Philip não quer ser tratado como um objeto delicado, ele quer sentir que ainda é uma pessoa normal. É por isso que ele decide contratar um novo assistente pessoal, alguém que fique com ele praticamente o tempo todo, ajudando nas tarefas do dia a dia. É aí que começa o processo de entrevistas. Várias pessoas aparecem na casa luxuosa dele tentando conseguir o emprego. Todos são extremamente qualificados, enfermeiros experientes, cuidadores treinados, profissionais da saúde com currículos impecáveis. Eles falam sobre técnicas de cuidado, sobre protocolos médicos e sobre como sabem lidar com pacientes com deficiência. Mas há um problema. Todos parecem iguais. Todos parecem ver Philip apenas como um paciente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conhecemos Dell Scott. Ele acabou de sair da prisão e está tentando reorganizar sua vida. Para conseguir manter sua liberdade condicional, ele precisa provar que está procurando emprego. Então, ele sai pela cidade coletando assinaturas de entrevistas de trabalho, basicamente tentando mostrar ao sistema que está tentando se reintegrar. Mas Dell não está realmente interessado em trabalhar. Ele só quer que assinem os papéis. Quando chega a vez dele na entrevista na casa de Philip, Dell entra no lugar completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros candidatos estavam bem vestidos e nervosos, Dell chega com uma atitude relaxada, meio desinteressada e até um pouco debochada. Ele nem tenta fingir que quer o trabalho. Na verdade, Dell é completamente sincero. Ele só precisa da assinatura no formulário para provar que compareceu à entrevista. A cena fica quase absurda. Philip, que passou o dia inteiro ouvindo discursos profissionais ensaiados, de repente encontra alguém que não está tentando impressioná-lo. Dell não trata Philip como um coitado, não fala com pena, não anda em ovos. Ele simplesmente conversa como se estivesse falando com qualquer outra pessoa, e isso chama a atenção de Philip imediatamente. Enquanto a assistente de Philip, Yvonne Pendleton, fica horrorizada com o comportamento de Dell, Philip começa a achar aquilo interessante. Dell faz piadas inadequadas, questiona coisas, olha ao redor da casa como se estivesse em um museu de luxo. Em vez de falar de cuidados médicos, comenta sobre o tamanho da TV, sobre os quadros caríssimos e até pergunta coisas completamente aleatórias. É totalmente o oposto de tudo o que Philip viu naquele dia. E é exatamente por isso que Philip fica curioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com ele de forma natural, sem filtro, sem medo, sem tratar sua deficiência como o centro da conversa. Quando Dell finalmente pede para que assinem o formulário e vai embora, achando que aquilo foi apenas mais uma tentativa fracassada, acontece algo inesperado. Philip decide contratá-lo.
A decisão pega todos de surpresa, principalmente Yvonne, que acredita que Del não tem nenhuma qualificação para cuidar de alguém na condição de Philip. E, para ser justo, ela não está errada. Del nunca trabalhou como cuidador, nunca lidou com um tetraplégico, nunca teve treinamento médico. Mas Philip vê algo diferente. Ele vê alguém que não tem medo dele. E talvez pela primeira vez depois do acidente, ele sinta que encontrou alguém que pode tratá-lo como um ser humano normal, e não como um paciente. Assim, começa uma parceria improvável. De um lado, um bilionário preso em seu próprio corpo. Do outro, um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Dois mundos completamente opostos que por algum motivo estão prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E essa decisão de Philip, aparentemente absurda, é justamente o ponto que começa a mudar tudo. Del chega para o primeiro dia de trabalho sem a menor ideia do que realmente precisa fazer. Ele entra na enorme cobertura de Philip, observando tudo com curiosidade. Para alguém que cresceu em bairros simples e passou parte da vida lidando com problemas financeiros e até prisão, aquele lugar parece outro mundo. Quadros de milhões de dólares nas paredes, esculturas modernas, tecnologia sofisticada, tudo parece exagerado para ele. Enquanto isso, Yvonne Pendleton está claramente desconfiada. Ela não acredita nem um pouquinho que Del seja capaz de cuidar de Philip. Para ela, aquilo é uma decisão irresponsável. Afinal, cuidar de alguém com tetraplegia exige técnica, paciência e conhecimento médico. E Del não tem nada disso. Logo no começo, ele precisa aprender as tarefas mais básicas. Uma das primeiras coisas que ele descobre é que o trabalho envolve ajudar Philip em absolutamente tudo, desde se vestir até tarefas muito mais delicadas do cotidiano. Quando Del percebe o nível de responsabilidade que o trabalho exige, ele fica chocado. Em alguns momentos, ele até pergunta se aquilo tudo realmente faz parte do emprego. A naturalidade com que Philip encara essas situações também surpreende Del, porque Philip já vive aquela realidade há muito tempo e sabe que não tem como fugir disso. No começo, Del fica claramente desconfortável. Algumas tarefas são constrangedoras para ele, e sua reação espontânea acaba criando momentos engraçados. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começa a surgir entre os dois. Ao contrário dos outros cuidadores que Philip já teve, Del não trata tudo com excesso de formalidade. Ele reclama, faz comentários sarcásticos e muitas vezes reage de maneira completamente sincera às situações. E isso acaba trazendo algo que faltava há muito tempo na vida de Philip: humor real. Enquanto os outros funcionários sempre agiam com extremo cuidado, Del simplesmente fala o que pensa. Se acha algo estranho, ele diz. Se acha uma situação absurda, ele ri. Philip começa a se divertir com aquilo. A convivência diária também faz Del começar a entender melhor a realidade de Philip. Ele percebe que, apesar da fortuna, da mansão e da vida confortável, Philip vive preso a uma rotina extremamente limitada. Philip não pode sentir o toque das coisas, não pode andar, não pode fazer coisas simples como pegar um copo de água sozinho. Esse contraste começa a mexer com Del. Ele começa a perceber que, mesmo com todas as dificuldades da própria vida, ele ainda possui algo que Philip perdeu: liberdade física. Mas Del também traz algo novo para Philip: uma atitude mais ousada, mais espontânea. Em vez de tratar Philip como alguém frágil, Del começa a incentivá-lo a sair um pouco da rotina segura que todos ao redor insistem em manter. Um exemplo disso acontece quando Del começa a mudar pequenas coisas no dia a dia de Philip, desde o tipo de música que tocam na casa até a forma como ele interage com outras pessoas. Enquanto Philip está acostumado com música clássica e ambientes extremamente sofisticados, Del apresenta a ele um mundo completamente diferente, cheio de músicas animadas, ritmos modernos e energia. E Philip acaba gostando da experiência. A casa, que antes parecia silenciosa e formal, começa a ganhar mais vida. Mas nem tudo é fácil. Del também tem seus próprios problemas pessoais. Ele tenta reconstruir a relação com o filho pequeno e com a ex-namorada que não confia mais nele, por causa do passado complicado.
Conciliar o trabalho com essas questões pessoais não é simples. Mesmo assim, aos poucos, Del começa a levar o trabalho mais a sério do que imaginava. O que começou apenas como uma forma de conseguir dinheiro e manter a liberdade condicional, começa a se transformar em algo diferente, uma responsabilidade real. Enquanto isso, Philip também começa a mostrar um lado mais humano para Del. Por trás da imagem de milionário sofisticado, existe alguém que ainda carrega o peso emocional do acidente e da perda da esposa. Del percebe que Philip não precisa apenas de um cuidador físico. Ele precisa de alguém que o faça sentir que ainda está vivo. E é justamente essa mistura improvável entre irreverência e sinceridade e amizade que começa a transformar a relação entre os dois. O que era apenas um emprego começa lentamente a virar algo muito mais profundo, uma amizade improvável. Mas essa nova dinâmica ainda vai enfrentar muitos desafios, especialmente quando Del começa a incentivar Philip a fazer coisas que ninguém mais teria coragem de sugerir. E é aí que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Com o passar do tempo, a convivência entre Del Scott e Philip Lacasse começa a se transformar em algo muito mais profundo do que apenas uma relação entre empregado e patrão. Aquilo que no começo parecia apenas um trabalho improvisado começa a evoluir para uma amizade verdadeira, algo que nenhum dos dois esperava. Del continua aprendendo a lidar com as responsabilidades do trabalho. Embora ainda cometa erros e tenha momentos de dúvida, ele já não encara mais tudo com a mesma despreocupação de antes. Aos poucos, ele começa a entender que Philip realmente depende dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E é justamente essa diferença na forma de tratar Philip que muda completamente o ambiente da casa. Del não tem medo de desafiar o milionário. Enquanto todos ao redor de Philip vivem tentando protegê-lo de qualquer risco ou desconforto, Del começa a incentivar exatamente o contrário. Ele quer que Philip volte a experimentar a vida. Um dos momentos mais marcantes dessa fase acontece quando Del descobre algo sobre Philip que ninguém comenta muito. Antes do acidente, Philip era uma pessoa extremamente aventureira. Ele gostava de adrenalina, gostava de atividades radicais. Foi justamente durante um voo de paraquedas que o acidente aconteceu. Desde então, a vida de Philip se transformou em algo extremamente controlado. Tudo ao redor dele é planejado, seguro e previsível. Nenhum risco, nenhuma surpresa. Del percebe que aquilo está lentamente sufocando o espírito de Philip. Então, ele começa a provocar pequenas mudanças. Uma das primeiras é quando Del decide levar Philip para passear pela cidade de uma maneira mais descontraída, fugindo da rotina sofisticada e silenciosa da mansão. Durante esses passeios, os dois começam a conversar mais abertamente sobre suas vidas. Del fala sobre seu passado complicado, sobre o tempo que passou preso e sobre a dificuldade de reconstruir a relação com o filho. Philip, por sua vez, começa a falar sobre sua solidão. Ele revela que desde a morte de sua esposa, a vida perdeu muito do sentido. O acidente apenas aprofundou ainda mais esse sentimento. Mesmo cercado por pessoas, ele se sente isolado. Del escuta tudo com atenção, algo que poucas pessoas realmente fazem. Outro ponto importante nessa fase da história envolve as cartas que Philip troca com uma mulher chamada Lily Foley. Eles mantêm uma relação por correspondência há algum tempo, conversando sobre livros, arte e experiências de vida. Philip gosta muito dessas conversas, mas existe um grande problema. Ele nunca teve coragem de contar para Lily sobre sua condição física. No fundo, Philip tem medo de que, ao descobrir que ele é tetraplégico, ela simplesmente desapareça. Del acha aquilo completamente absurdo. Para ele, Philip está criando um problema maior do que realmente é. Com seu jeito direto e sem rodeios, Del começa a pressionar Philip a enfrentar essa situação. Ele insiste que Philip precisa parar de se esconder. Precisa parar de viver apenas através de cartas. Precisa ter coragem de conhecer Lily pessoalmente. Enquanto isso, Del também continua tentando colocar sua própria vida nos trilhos. Ele tenta reconquistar a confiança da família e mostrar que realmente está mudando. O trabalho com Philip acaba ajudando nisso, porque pela primeira vez em muito tempo, Del sente que está fazendo algo importante. Mas nem tudo é tranquilo.
A assistente Yvonne Pendleton continua preocupada com o estilo pouco convencional de Del. Muitas vezes ele ignora protocolos, toma decisões improvisadas e coloca Philip em situações que ela considera arriscadas. Para Yvonne, aquilo é irresponsabilidade. Para Philip, é liberdade. E essa diferença de visão mostra o quanto Del já conseguiu mudar a forma como Philip encara a própria vida. Philip começa a rir mais, começa a sair mais, começa até a demonstrar vontade de enfrentar seus medos novamente. A presença de Del devolve algo que parecia perdido, a sensação de viver de verdade. Mas essa amizade improvável ainda vai passar por momentos difíceis. O passado de Del ainda pode ameaçar tudo o que ele está construindo, e Philip ainda precisa enfrentar suas inseguranças. A história começa nos levando direto para um contraste gigantesco entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos Philip Lacasse, um bilionário de Nova York que vive em uma cobertura luxuosa, cercado por arte caríssima, tecnologia e funcionários. Mas apesar de toda essa riqueza, a vida dele está longe de ser fácil. Depois de um acidente grave de parapente, Philip ficou tetraplégico, ou seja, ele não consegue mover nada do pescoço para baixo. Essa condição transforma completamente o dia a dia dele. Philip depende de outras pessoas para praticamente tudo: vestir-se, comer, tomar banho e até para pequenos gestos que antes eram automáticos. A casa dele funciona quase como um pequeno hospital particular. Enfermeiros entram e saem, assistentes organizam horários, fisioterapeutas aparecem regularmente. Tudo é muito eficiente, muito profissional, mas também extremamente frio. Apesar da fortuna que possui, Philip vive cercado por uma sensação constante de solidão. A maioria das pessoas que trabalham para ele o trata com extremo cuidado, quase como se ele fosse frágil demais para lidar com qualquer coisa da vida real. Eles falam com ele de forma controlada, evitam piadas e tentam manter tudo sempre educado e politicamente correto. Mas isso cansa. Philip não quer ser tratado como um objeto delicado, ele quer sentir que ainda é uma pessoa normal. É por isso que ele decide contratar um novo assistente pessoal, alguém que fique com ele praticamente o tempo todo, ajudando nas tarefas do dia a dia. É aí que começa o processo de entrevistas. Várias pessoas aparecem na casa luxuosa dele tentando conseguir o emprego. Todos são extremamente qualificados, enfermeiros experientes, cuidadores treinados, profissionais da saúde com currículos impecáveis. Eles falam sobre técnicas de cuidado, sobre protocolos médicos e sobre como sabem lidar com pacientes com deficiência. Mas há um problema. Todos parecem iguais. Todos parecem ver Philip apenas como um paciente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conhecemos Del Scott. Ele acabou de sair da prisão e está tentando reorganizar sua vida. Para conseguir manter sua liberdade condicional, ele precisa provar que está procurando emprego. Então, ele sai pela cidade coletando assinaturas de entrevistas de trabalho, basicamente tentando mostrar ao sistema que está tentando se reintegrar. Mas Del não está realmente interessado em trabalhar. Ele só quer que assinem os papéis. Quando chega a vez dele na entrevista na casa de Philip, Del entra no lugar completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros candidatos estavam bem vestidos e nervosos, Del chega com uma atitude relaxada, meio desinteressada e até um pouco debochada. Ele nem tenta fingir que quer o trabalho. Na verdade, Del é completamente sincero. Ele só precisa da assinatura no formulário para provar que compareceu à entrevista. A cena fica quase absurda. Philip, que passou o dia inteiro ouvindo discursos profissionais ensaiados, de repente encontra alguém que não está tentando impressioná-lo. Del não trata Philip como um coitado, não fala com pena, não anda em ovos. Ele simplesmente conversa como se estivesse falando com qualquer outra pessoa, e isso chama a atenção de Philip imediatamente. Enquanto a assistente de Philip, Yvonne Pendleton, fica horrorizada com o comportamento de Del, Philip começa a achar aquilo interessante. Del faz piadas inadequadas, questiona coisas, olha ao redor da casa como se estivesse em um museu de luxo. Em vez de falar de cuidados médicos, comenta sobre o tamanho da TV, sobre os quadros caríssimos e até pergunta coisas completamente aleatórias. É totalmente o oposto de tudo o que Philip viu naquele dia. E é exatamente por isso que Philip fica curioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com ele de forma natural, sem filtro, sem medo, sem tratar sua deficiência como o centro da conversa.
Quando Del finalmente pede para que assinem o formulário e vai embora, achando que aquilo foi apenas mais uma tentativa fracassada, acontece algo inesperado. Philip decide contratá-lo. A decisão pega todos de surpresa, principalmente Yvonne, que acredita que Del não tem nenhuma qualificação para cuidar de alguém na condição de Philip. E, para ser justo, ela não está errada. Del nunca trabalhou como cuidador, nunca lidou com um tetraplégico, nunca teve treinamento médico. Mas Philip vê algo diferente. Ele vê alguém que não tem medo dele. E talvez pela primeira vez depois do acidente, ele sinta que encontrou alguém que pode tratá-lo como um ser humano normal, e não como um paciente. Assim, começa uma parceria inoprovável. De um lado, um bilionário preso em seu próprio corpo. Do outro, um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Dois mundos completamente opostos que por algum motivo estão prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E essa decisão de Philip, aparentemente absurda, é justamente o ponto que começa a mudar tudo. Del chega para o primeiro dia de trabalho sem a menor ideia do que realmente precisa fazer. Ele entra na enorme cobertura de Philip, observando tudo com curiosidade. Para alguém que cresceu em bairros simples e passou parte da vida lidando com problemas financeiros e até prisão, aquele lugar parece outro mundo. Quadros de milhões de dólares nas paredes, esculturas modernas, tecnologia sofisticada, tudo parece exagerado para ele. Enquanto isso, Yvonne Pendleton está claramente desconfiada. Ela não acredita nem um pouquinho que Del seja capaz de cuidar de Philip. Para ela, aquilo é uma decisão irresponsável. Afinal, cuidar de alguém com tetraplegia exige técnica, paciência e conhecimento médico. E Del não tem nada disso. Logo no começo, ele precisa aprender as tarefas mais básicas. Uma das primeiras coisas que ele descobre é que o trabalho envolve ajudar Philip em absolutamente tudo, desde se vestir até tarefas muito mais delicadas do cotidiano. Quando Del percebe o nível de responsabilidade que o trabalho exige, ele fica chocado. Em alguns momentos, ele até pergunta se aquilo tudo realmente faz parte do emprego. A naturalidade com que Philip encara essas situações também surpreende Del, porque Philip já vive aquela realidade há muito tempo e sabe que não tem como fugir disso. No começo, Del fica claramente desconfortável. Algumas tarefas são constrangedoras para ele, e sua reação espontânea acaba criando momentos engraçados. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começa a surgir entre os dois. Ao contrário dos outros cuidadores que Philip já teve, Del não trata tudo com excesso de formalidade. Ele reclama, faz comentários sarcásticos e muitas vezes reage de maneira completamente sincera às situações. E isso acaba trazendo algo que faltava há muito tempo na vida de Philip: humor real. Enquanto os outros funcionários sempre agiam com extremo cuidado, Del simplesmente fala o que pensa. Se acha algo estranho, ele diz. Se acha uma situação absurda, ele ri. Philip começa a se divertir com aquilo. A convivência diária também faz Del começar a entender melhor a realidade de Philip. Ele percebe que, apesar da fortuna, da mansão e da vida confortável, Philip vive preso a uma rotina extremamente limitada. Philip não pode sentir o toque das coisas, não pode andar, não pode fazer coisas simples como pegar um copo de água sozinho. Esse contraste começa a mexer com Del. Ele começa a perceber que, mesmo com todas as dificuldades da própria vida, ele ainda possui algo que Philip perdeu: liberdade física. Mas Del também traz algo novo para Philip, uma atitude mais ousada, mais espontânea. Em vez de tratar Philip como alguém frágil, Del começa a incentivá-lo a sair um pouco da rotina segura que todos ao redor insistem em manter. Um exemplo disso acontece quando Del começa a mudar pequenas coisas no dia a dia de Philip, desde o tipo de música que tocam na casa até a forma como ele interage com outras pessoas. Enquanto Philip está acostumado com música clássica e ambientes extremamente sofisticados, Del apresenta a ele um mundo completamente diferente, cheio de músicas animadas, ritmos modernos e energia. E Philip acaba gostando da experiência. A casa, que antes parecia silenciosa e formal, começa a ganhar mais vida. Mas nem tudo é fácil. Del também tem seus próprios problemas pessoais.
Ele tenta reconstruir a relação com o filho pequeno e com a ex-namorada que não confia mais nele, por causa do passado complicado. Conciliar o trabalho com essas questões pessoais não é simples. Mesmo assim, aos poucos, Del começa a levar o trabalho mais a sério do que imaginava. O que começou apenas como uma forma de conseguir dinheiro e manter a liberdade condicional, começa a se transformar em algo diferente, uma responsabilidade real. Enquanto isso, Philip também começa a mostrar um lado mais humano para Del. Por trás da imagem de milionário sofisticado, existe alguém que ainda carrega o peso emocional do acidente e da perda da esposa. Del percebe que Philip não precisa apenas de um cuidador físico. Ele precisa de alguém que o faça sentir que ainda está vivo. E é justamente essa mistura improvável entre irreverência e sinceridade e amizade que começa a transformar a relação entre os dois. O que era apenas um emprego começa lentamente a virar algo muito mais profundo, uma amizade improvável. Mas essa nova dinâmica ainda vai enfrentar muitos desafios, especialmente quando Del começa a incentivar Philip a fazer coisas que ninguém mais teria coragem de sugerir. E é aí que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Com o passar do tempo, a convivência entre Del Scott e Philip Lacasse começa a se transformar em algo muito mais profundo do que apenas uma relação entre empregado e patrão. Aquilo que no começo parecia apenas um trabalho improvisado começa a evoluir para uma amizade verdadeira, algo que nenhum dos dois esperava. Del continua aprendendo a lidar com as responsabilidades do trabalho. Embora ainda cometa erros e tenha momentos de dúvida, ele já não encara mais tudo com a mesma despreocupação de antes. Aos poucos, ele começa a entender que Philip realmente depende dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E é justamente essa diferença na forma de tratar Philip que muda completamente o ambiente da casa. Del não tem medo de desafiar o milionário. Enquanto todos ao redor de Philip vivem tentando protegê-lo de qualquer risco ou desconforto, Del começa a incentivar exatamente o contrário. Ele quer que Philip volte a experimentar a vida. Um dos momentos mais marcantes dessa fase acontece quando Del descobre algo sobre Philip que ninguém comenta muito. Antes do acidente, Philip era uma pessoa extremamente aventureira. Ele gostava de adrenalina, gostava de atividades radicais. Foi justamente durante um voo de paraquedas que o acidente aconteceu. Desde então, a vida de Philip se transformou em algo extremamente controlado. Tudo ao redor dele é planejado, seguro e previsível. Nenhum risco, nenhuma surpresa. Del percebe que aquilo está lentamente sufocando o espírito de Philip. Então, ele começa a provocar pequenas mudanças. Uma das primeiras é quando Del decide levar Philip para passear pela cidade de uma maneira mais descontraída, fugindo da rotina sofisticada e silenciosa da mansão. Durante esses passeios, os dois começam a conversar mais abertamente sobre suas vidas. Del fala sobre seu passado complicado, sobre o tempo que passou preso e sobre a dificuldade de reconstruir a relação com o filho. Philip, por sua vez, começa a falar sobre sua solidão. Ele revela que desde a morte de sua esposa, a vida perdeu muito do sentido. O acidente apenas aprofundou ainda mais esse sentimento. Mesmo cercado por pessoas, ele se sente isolado. Del escuta tudo com atenção, algo que poucas pessoas realmente fazem. Outro ponto importante nessa fase da história envolve as cartas que Philip troca com uma mulher chamada Lily Foley. Eles mantêm uma relação por correspondência há algum tempo, conversando sobre livros, arte e experiências de vida. Philip gosta muito dessas conversas, mas existe um grande problema. Ele nunca teve coragem de contar para Lily sobre sua condição física. No fundo, Philip tem medo de que, ao descobrir que ele é tetraplégico, ela simplesmente desapareça. Del acha aquilo completamente absurdo. Para ele, Philip está criando um problema maior do que realmente é. Com seu jeito direto e sem rodeios, Del começa a pressionar Philip a enfrentar essa situação. Ele insiste que Philip precisa parar de se esconder. Precisa parar de viver apenas através de cartas. Precisa ter coragem de conhecer Lily pessoalmente. Enquanto isso, Del também continua tentando colocar sua própria vida nos trilhos. Ele tenta reconquistar a confiança da família e mostrar que realmente está mudando. O trabalho com Philip acaba ajudando nisso,
porque pela primeira vez em muito tempo, Del sente que está fazendo algo importante. Mas nem tudo é tranquilo. A assistente Yvonne Pendleton continua preocupada com o estilo pouco convencional de Del. Muitas vezes ele ignora protocolos, toma decisões improvisadas e coloca Philip em situações que ela considera arriscadas. Para Yvonne, aquilo é irresponsabilidade. Para Philip, é liberdade. E essa diferença de visão mostra o quanto Del já conseguiu mudar a forma como Philip encara a própria vida. Philip começa a rir mais, começa a sair mais, começa até a demonstrar vontade de enfrentar seus medos novamente. A presença de Del devolve algo que parecia perdido, a sensação de viver de verdade. Mas essa amizade improvável ainda vai passar por momentos difíceis. O passado de Del ainda pode ameaçar tudo o que ele está construindo, e Philip ainda precisa enfrentar suas inseguranças. A história começa nos levando direto para um contraste gigantesco entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos Philip Lacasse, um bilionário de Nova York que vive em uma cobertura luxuosa, cercado por arte caríssima, tecnologia e funcionários. Mas apesar de toda essa riqueza, a vida dele está longe de ser fácil. Depois de um acidente grave de parapente, Philip ficou tetraplégico, ou seja, ele não consegue mover nada do pescoço para baixo. Essa condição transforma completamente o dia a dia dele. Philip depende de outras pessoas para praticamente tudo: vestir-se, comer, tomar banho e até para pequenos gestos que antes eram automáticos. A casa dele funciona quase como um pequeno hospital particular. Enfermeiros entram e saem, assistentes organizam horários, fisioterapeutas aparecem regularmente. Tudo é muito eficiente, muito profissional, mas também extremamente frio. Apesar da fortuna que possui, Philip vive cercado por uma sensação constante de solidão. A maioria das pessoas que trabalham para ele o trata com extremo cuidado, quase como se ele fosse frágil demais para lidar com qualquer coisa da vida real. Eles falam com ele de forma controlada, evitam piadas e tentam manter tudo sempre educado e politicamente correto. Mas isso cansa. Philip não quer ser tratado como um objeto delicado, ele quer sentir que ainda é uma pessoa normal. É por isso que ele decide contratar um novo assistente pessoal, alguém que fique com ele praticamente o tempo todo, ajudando nas tarefas do dia a dia. É aí que começa o processo de entrevistas. Várias pessoas aparecem na casa luxuosa dele tentando conseguir o emprego. Todos são extremamente qualificados, enfermeiros experientes, cuidadores treinados, profissionais da saúde com currículos impecáveis. Eles falam sobre técnicas de cuidado, sobre protocolos médicos e sobre como sabem lidar com pacientes com deficiência. Mas há um problema. Todos parecem iguais. Todos parecem ver Philip apenas como um paciente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, conhecemos Del Scott. Ele acabou de sair da prisão e está tentando reorganizar sua vida. Para conseguir manter sua liberdade condicional, ele precisa provar que está procurando emprego. Então, ele sai pela cidade coletando assinaturas de entrevistas de trabalho, basicamente tentando mostrar ao sistema que está tentando se reintegrar. Mas Del não está realmente interessado em trabalhar. Ele só quer que assinem os papéis. Quando chega a vez dele na entrevista na casa de Philip, Del entra no lugar completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros candidatos estavam bem vestidos e nervosos, Del chega com uma atitude relaxada, meio desinteressada e até um pouco debochada. Ele nem tenta fingir que quer o trabalho. Na verdade, Del é completamente sincero. Ele só precisa da assinatura no formulário para provar que compareceu à entrevista. A cena fica quase absurda. Philip, que passou o dia inteiro ouvindo discursos profissionais ensaiados, de repente encontra alguém que não está tentando impressioná-lo. Del não trata Philip como um coitado, não fala com pena, não anda em ovos. Ele simplesmente conversa como se estivesse falando com qualquer outra pessoa, e isso chama a atenção de Philip imediatamente. Enquanto a assistente de Philip, Yvonne Pendleton, fica horrorizada com o comportamento de Del, Philip começa a achar aquilo interessante. Del faz piadas inadequadas, questiona coisas, olha ao redor da casa como se estivesse em um museu de luxo. Em vez de falar de cuidados médicos, comenta sobre o tamanho da TV, sobre os quadros caríssimos e até pergunta coisas completamente aleatórias. É totalmente o oposto de tudo o que Philip viu naquele dia. E é exatamente por isso que Philip fica curioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com ele de forma natural, sem filtro, sem medo,
sem tratar sua deficiência como o centro da conversa. Quando Del finalmente pede para que assinem o formulário e vai embora, achando que aquilo foi apenas mais uma tentativa fracassada, acontece algo inesperado. Philip decide contratá-lo. A decisão pega todos de surpresa, principalmente Yvonne, que acredita que Del não tem nenhuma qualificação para cuidar de alguém na condição de Philip. E, para ser justo, ela não está errada. Del nunca trabalhou como cuidador, nunca lidou com um tetraplégico, nunca teve treinamento médico. Mas Philip vê algo diferente. Ele vê alguém que não tem medo dele. E talvez pela primeira vez depois do acidente, ele sinta que encontrou alguém que pode tratá-lo como um ser humano normal, e não como um paciente. Assim, começa uma parceria inoprovável. De um lado, um bilionário preso em seu próprio corpo. Do outro, um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Dois mundos completamente opostos que por algum motivo estão prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E essa decisão de Philip, aparentemente absurda, é justamente o ponto que começa a mudar tudo. Del chega para o primeiro dia de trabalho sem a menor ideia do que realmente precisa fazer. Ele entra na enorme cobertura de Philip, observando tudo com curiosidade. Para alguém que cresceu em bairros simples e passou parte da vida lidando com problemas financeiros e até prisão, aquele lugar parece outro mundo. Quadros de milhões de dólares nas paredes, esculturas modernas, tecnologia sofisticada, tudo parece exagerado para ele. Enquanto isso, Yvonne Pendleton está claramente desconfiada. Ela não acredita nem um pouquinho que Del seja capaz de cuidar de Philip. Para ela, aquilo é uma decisão irresponsável. Afinal, cuidar de alguém com tetraplegia exige técnica, paciência e conhecimento médico. E Del não tem nada disso. Logo no começo, ele precisa aprender as tarefas mais básicas. Uma das primeiras coisas que ele descobre é que o trabalho envolve ajudar Philip em absolutamente tudo, desde se vestir até tarefas muito mais delicadas do cotidiano. Quando Del percebe o nível de responsabilidade que o trabalho exige, ele fica chocado. Em alguns momentos, ele até pergunta se aquilo tudo realmente faz parte do emprego. A naturalidade com que Philip encara essas situações também surpreende Del, porque Philip já vive aquela realidade há muito tempo e sabe que não tem como fugir disso. No começo, Del fica claramente desconfortável. Algumas tarefas são constrangedoras para ele, e sua reação espontânea acaba criando momentos engraçados. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente começa a surgir entre os dois. Ao contrário dos outros cuidadores que Philip já teve, Del não trata tudo com excesso de formalidade. Ele reclama, faz comentários sarcásticos e muitas vezes reage de maneira completamente sincera às situações. E isso acaba trazendo algo que faltava há muito tempo na vida de Philip: humor real. Enquanto os outros funcionários sempre agiam com extremo cuidado, Del simplesmente fala o que pensa. Se acha algo estranho, ele diz. Se acha uma situação absurda, ele ri. Philip começa a se divertir com aquilo. A convivência diária também faz Del começar a entender melhor a realidade de Philip. Ele percebe que, apesar da fortuna, da mansão e da vida confortável, Philip vive preso a uma rotina extremamente limitada. Philip não pode sentir o toque das coisas, não pode andar, não pode fazer coisas simples como pegar um copo de água sozinho. Esse contraste começa a mexer com Del. Ele começa a perceber que, mesmo com todas as dificuldades da própria vida, ele ainda possui algo que Philip perdeu: liberdade física. Mas Del também traz algo novo para Philip: uma atitude mais ousada, mais espontânea. Em vez de tratar Philip como alguém frágil, Del começa a incentivá-lo a sair um pouco da rotina segura que todos ao redor insistem em manter. Um exemplo disso acontece quando Del começa a mudar pequenas coisas no dia a dia de Philip, desde o tipo de música que tocam na casa até a forma como ele interage com outras pessoas. Enquanto Philip está acostumado com música clássica e ambientes extremamente sofisticados, Del apresenta a ele um mundo completamente diferente, cheio de músicas animadas, ritmos modernos e energia. E Philip acaba gostando da experiência. A casa, que antes parecia silenciosa e formal, começa a ganhar mais vida. Mas nem tudo é fácil.
Del também tem seus próprios problemas pessoais. Ele tenta reconstruir a relação com o filho pequeno e com a ex-namorada que não confia mais nele, por causa do passado complicado. Conciliar o trabalho com essas questões pessoais não é simples. Mesmo assim, aos poucos, Del começa a levar o trabalho mais a sério do que imaginava. O que começou apenas como uma forma de conseguir dinheiro e manter a liberdade condicional, começa a se transformar em algo diferente, uma responsabilidade real. Enquanto isso, Philip também começa a mostrar um lado mais humano para Del. Por trás da imagem de milionário sofisticado, existe alguém que ainda carrega o peso emocional do acidente e da perda da esposa. Del percebe que Philip não precisa apenas de um cuidador físico. Ele precisa de alguém que o faça sentir que ainda está vivo. E é justamente essa mistura improvável entre irreverência e sinceridade e amizade que começa a transformar a relação entre os dois. O que era apenas um emprego começa lentamente a virar algo muito mais profundo, uma amizade improvável. Mas essa nova dinâmica ainda vai enfrentar muitos desafios, especialmente quando Del começa a incentivar Philip a fazer coisas que ninguém mais teria coragem de sugerir. E é aí que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Com o passar do tempo, a convivência entre Del Scott e Philip Lacasse começa a se transformar em algo muito mais profundo do que apenas uma relação entre empregado e patrão. Aquilo que no começo parecia apenas um trabalho improvisado começa a evoluir para uma amizade verdadeira, algo que nenhum dos dois esperava. Del continua aprendendo a lidar com as responsabilidades do trabalho. Embora ainda cometa erros e tenha momentos de dúvida, ele já não encara mais tudo com a mesma despreocupação de antes. Aos poucos, ele começa a entender que Philip realmente depende dele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E é justamente essa diferença na forma de tratar Philip que muda completamente o ambiente da casa. Del não tem medo de desafiar o milionário. Enquanto todos ao redor de Philip vivem tentando protegê-lo de qualquer risco ou desconforto, Del começa a incentivar exatamente o contrário. Ele quer que Philip volte a experimentar a vida. Um dos momentos mais marcantes dessa fase acontece quando Del descobre algo sobre Philip que ninguém comenta muito. Antes do acidente, Philip era uma pessoa extremamente aventureira. Ele gostava de adrenalina, gostava de atividades radicais. Foi justamente durante um voo de paraquedas que o acidente aconteceu. Desde então, a vida de Philip se transformou em algo extremamente controlado. Tudo ao redor dele é planejado, seguro e previsível. Nenhum risco, nenhuma surpresa. Del percebe que aquilo está lentamente sufocando o espírito de Philip. Então, ele começa a provocar pequenas mudanças. Uma das primeiras é quando Del decide levar Philip para passear pela cidade de uma maneira mais descontraída, fugindo da rotina sofisticada e silenciosa da mansão. Durante esses passeios, os dois começam a conversar mais abertamente sobre suas vidas. Del fala sobre seu passado complicado, sobre o tempo que passou preso e sobre a dificuldade de reconstruir a relação com o filho. Philip, por sua vez, começa a falar sobre sua solidão. Ele revela que desde a morte de sua esposa, a vida perdeu muito do sentido. O acidente apenas aprofundou ainda mais esse sentimento. Mesmo cercado por pessoas, ele se sente isolado. Del escuta tudo com atenção, algo que poucas pessoas realmente fazem. Outro ponto importante nessa fase da história envolve as cartas que Philip troca com uma mulher chamada Lily Foley. Eles mantêm uma relação por correspondência há algum tempo, conversando sobre livros, arte e experiências de vida. Philip gosta muito dessas conversas, mas existe um grande problema. Ele nunca teve coragem de contar para Lily sobre sua condição física. No fundo, Philip tem medo de que, ao descobrir que ele é tetraplégico, ela simplesmente desapareça. Del acha aquilo completamente absurdo. Para ele, Philip está criando um problema maior do que realmente é. Com seu jeito direto e sem rodeios, Del começa a pressionar Philip a enfrentar essa situação. Ele insiste que Philip precisa parar de se esconder, precisa parar de viver apenas através de cartas, precisa ter coragem de conhecer Lily pessoalmente. Enquanto isso, Del também continua tentando colocar sua própria vida nos trilhos. Ele tenta reconquistar a confiança da família e mostrar que realmente está mudando.
O trabalho com Philip acaba ajudando nisso, porque pela primeira vez em muito tempo, Del sente que está fazendo algo importante. Mas nem tudo é tranquilo. A assistente Yvonne Pendleton continua preocupada com o estilo pouco convencional de Del. Muitas vezes ele ignora protocolos, toma decisões improvisadas e coloca Philip em situações que ela considera arriscadas. Para Yvonne, aquilo é irresponsabilidade. Para Philip, é liberdade. E essa diferença de visão mostra o quanto Del já conseguiu mudar a forma como Philip encara a própria vida. Philip começa a rir mais, começa a sair mais, começa até a demonstrar vontade de enfrentar seus medos novamente. A presença de Del devolve algo que parecia perdido, a sensação de viver de verdade. Mas essa amizade improvável ainda vai passar por momentos difíceis. O passado de Del ainda pode ameaçar tudo o que ele está construindo, e Philip ainda precisa enfrentar suas inseguranças. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.